lei de crimes hediondos não alcançou o Guilherme de Pádua. Mas, enfim, veio a lei de crimes hediondos. A grande maioria dos dispositivos da Lei 8.072 foi considerado inconstitucional. Não alcançou por causa do tempus regit actum. Não retroage negativamente. A ação, né? Não retroage. Não retroage, para prejudicar nenhum acusado, nem investigado. Bom, muito bem. O que acontece? É a mesma história hoje. É uma legislação de emergência, uma legislação feita de atropelo. Era necessária. Os promotores de justiça e os magistrados abusam, fazem carreira, campanha política e mesmo carreira interna, fazendo da cabeça alheia degraus para ascender. Isso é verdade. Isso nós vimos aqui em Mato Grosso, a gente constatou também no Brasil, isso é uma realidade. Assim como há advogados, há políticos, há engenheiros, há juízes e promotores completamente desequilibrados. Servidores completamente persecutórios, paranoicos. Claro que há. Evidentemente que tem que haver uma legislação, não que fique se vingando de agentes políticos como são eles, mas que equilibre o jogo. Agora, o que a legislação não pode fazer, e não pode, é realmente punir a atividade fim. O que é a atividade fim? É a atividade de prestação jurisdicional para o juiz e proposição da ação para o promotor. Isso não pode. Ou seja, a legislação não pode afetar o livre convencimento do magistrado e o livre convencimento, quer dizer, a livre proposição, iniciativa e independência do Ministério Público. O resto, é preciso punir mesmo. Mas ele está ferindo a livre manifestação do Ministério Público quando ele autoriza a ação penal privada? Não, isso é muito interessante. Esse dispositivo, por exemplo, é muito interessante. Por quê? Porque o monopólio da ação penal pública está no artigo 129(1) da Constituição. A autorização para a ação penal privada supletiva, subsidiária, já existe no Código de Processo Penal. Sim. Ou seja, você é vítima. Ação penal privada subsidiária da pública. Você é vítima. O Ministério Público passou um tempo, arquivou ou simplesmente não denunciou o seu agressor. Você pode substituir o Ministério Público na proposição da ação? Pode. Na verdade, eu acho que essa lei meio que choveu no molhado. Mas foi bom chover no molhado. Para dizer o seguinte, uma Janaína Riva, um José Patrocínio da vida, não pode fazer isso, não pode se utilizar da lei agora, porque ela não retroage. Mas, se a Grampolândia fosse hoje, depois da publicação da lei, e havendo eficácia imediata, eles poderiam, diante da vergonhosa inação, omissão do Ministério Público em contracenar, em dar parecer no Tribunal de Justiça, naquele episódio triste do desembargador Perry, mas ela poderia substituir o Ministério Público. Mas hoje ela continua, porque como assistente, Antero, como assistente da acusação. Peraí. Vai poder propor ação hoje. Pode propor ação, porque claro, o seguinte, o Ministério Público está sentado em cima, no GAECO ninguém grampeou ninguém. No GAECO nós já investigamos. Isso não acontece. No GAECO não sei o quê. Isso não acontece. Eles não vão propor ação contra ninguém deles próprios. E nem o núcleo de Isso aí é a mesma coisa de pedir para o PT julgar o Lula. E nem o núcleo de ações originais, porque quem tem competência é o Procurador-Geral através do núcleo de ações originais. Também não vai. Não vai, é tudo corporativo. Não vai. O Brasil é bom porque é uma república corporativa. Polícia militares, civis, mas os promotores não fizeram nada. Nada. Tá bom, mas agora vai poder sofrer a ação da OAB. Não pela ação da lei, porque a lei não retroage. A lei não retroage, mas essa ação não terminou. A OAB é pessoa jurídica. Mas a ação... Mas o fato é anterior, Antero. Aqui não tem discussão. O fato do grampo é anterior ao surgimento da lei. Aí não tem discussão. A questão não é começar ou não começar a ação. A questão, o marco, a baliza, para se chegar à lei ou não, é o fato. O fato aconteceu há 1 ano, 2, 3 anos. Não, mas o fato da não denúncia agora. Não. A não denúncia não tem nada a ver com a retroatividade da lei penal. Não vamos confundir. Esta lei de abuso de autoridade não afeta eles. Mas na lei penal já não tem a ação penal. Já tem.
subsidiária da pública? Já tem. Então, com base nessa... Mas não com base na lei, com base no Código de Processo Penal. Se por acaso José do Sim, mas agora fica reforçado com esse entendimento. Não, eu não posso chegar aqui publicamente e dizer que está reforçado. Não, na verdade, eles podem lançar mão de uma ação penal privada subsidiária junto ao tribunal. E o desembargador preventa, o desembargador PI. Agora é preciso ter prova do envolvimento de algum promotor. Tá. Vai ter um outro detalhe na lei que diz o seguinte: eu até achei que vai fechar o Ministério Público de Mato Grosso. Porque tem um detalhe na lei que fala o seguinte: o promotor terá 6 meses para apresentar a denúncia. Aquele filme onde o Silvio recebe lá os deputados, ex-deputados no seu gabinete. Não tem denúncia. Isso é um outro escândalo. É um escândalo, tem 2 anos. Por quê? Porque Emanuel Pinheiro é muito bem relacionado, porque tem muita gente que é amigo de Emanuel Pinheiro, tem muita gente que gosta dele no Ministério Público, porque o Alexandre César é bem relacionado, porque a ex-prefeita de Juara é bem relacionado, porque o ex-deputado Fulano de Tal é bem relacionado. Os ex-deputados todos que concorreram... São todos bem relacionados. São todos bem relacionados e o povo vetou na urna. E o Ministério Público até hoje não fez a ação. Eu realmente não consigo. Não tem uma denúncia sobre isso. Não consigo. É uma criminosa missão do Ministério Público. E aí tem 6 meses. E não vai atingir essa turma também. Não, na verdade o Ministério Público já tem prazo para a denúncia. Ocorre que o Ministério Público, o prazo dele é muito subjetivo. Esse monopólio da ação é extremamente arbitrário, porque ele simplesmente pode dizer, bem, Antero, eu tenho de fato prazo no Código de Processo Penal para oferecer denúncia. Ocorre que as investigações ainda não estão completas, não estão prontas. Ou, simplesmente, não há elemento suficiente para apontar com toda certeza a culpabilidade mínima para a ação penal desses ex-deputados. O que me parece como cidadão, um tanto quanto escandaloso. Tem gente aí querendo falar conosco na linha, né? Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala é Neuzito. É aquele ouvido seu de sempre, que te perturba. Não perturba nada. É uma alegria você ligar. Neuzito é o que discorda de tudo. De tudo, porque tudo tem que ser discutido e melhorado, né? Exato. Tudo ser concordado não fica bom aí. Não fica bom aí. Não fica, porque você tem que discutir. Tem um negócio, você discute e de repente não melhora mais, né? Verdade. Você viu a feira do CPA. Se ficou bom, não sei. Mas tiraram do meio da rua e arrumaram da praça. Tudo aquilo foi discutido, né? Foi discutido, lógico. Então, se ficou bom, não sei. Mas se tiraram, melhorou para um, se piorou para outro, é outra história, né? Mas você está discordando de alguma coisa do Eduardo Maon? Não, hoje nós quer a opinião dele para nós saber qual é a ideia dele. Por exemplo, o que ele acha de uma filmagem não valer como prova. Por exemplo, Manuel Pinheiro socando dinheiro no bolso, aquilo lá não vale, tem que ser investigado. O caboclo matando o outro é suspeito. Ele não acha que tudo isso é errado. Matou, é ele que matou, não tem suspeito. Não é socou o dinheiro no bolso, levou para casa dele, meu. Então, uma coisa assim, sem cabimento. Eu acho que não tem nada tão ruim que não possa piorar. Sempre piora, em vez de melhorar. O que ele acha disso? Porque para mim, essas leis tudo é uma mera conversa fiada. O que vale mesmo é a caneta do juiz. Se eu chamo Chico, eu levo 20 anos de cadeia. Se eu chamo Francisco, eu sou absolvido. Então, o que manda, eu se eu fosse bandido, por exemplo, Antero, eu tinha medo da canetada do juiz, e não dessa lei frouxa que o juiz faz dela o que quer. Por exemplo, Gilmar Mendes só usa a lei para soltar e está correto, ninguém questiona. O que ele acha dessa ideia? Que uma filmagem não vale como prova, tem que ser investigado. Neuzito, um abraço. Muito obrigado, Neuzito. Olha, Neuzito, pelo menos você não discordou de mim, né? Ainda. Eu sou uma exceção. Daqui a pouco ele liga de novo e fala, olha, eu não concordo com nada do que você disse. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a interceptação telefônica precisa de autorização judicial, a bancária, fiscal, etc. e tal. Ocorre que a gravação, nós precisamos fazer uma diferença, Neuzito. A gravação, seja da própria voz como do ambiente, vai variar.
Se eu fizer um grampo, isso significa, se eu plantar uma câmera oculta num determinado ambiente sem a minha presença, na verdade eu estou fazendo um grampo, assim como um telefone também. Se eu estiver grampeando você de uma maneira privada ou mesmo pública, sem autorização judicial, eu estou fazendo um grampo. Agora, se eu gravar a minha própria conversa, Eduardo, com o Neuzito, com o Antero, com o Joãozinho da Silva, esta gravação é válida. Eu posso usar, porque eu não estou usando a voz. Ou seja, a gravação do Silvio é válida. A gravação do Silvio é válida, porque ela foi feita por ele mesmo. Quer dizer, por eles mesmos no ambiente público. Isso é a primeira coisa. Agora, veja bem, Antero, eu não sou juiz de direito. A gravação do Silvio, só para explicar para o Neuzito e para os ouvintes, é a gravação que mostra a turma lá. A turma toda, um tremedeira, pôr dinheiro na caixa de papelão, caindo do paletó, aquelas imagens. A fila, né? É uma fila, um depois do outro. E foi no mesmo dia, foi um dia seguido do outro. Agora, eu não sou juiz, Antero, não serei eu que vou julgar, quanto mais numa rádio. Ninguém, nem Emanuel Pinheiro. Lógico. O que é escandaloso, e aí eu quero concordar com você, é a inatividade, de um lado, politicamente, a falta de explicação. A falta de explicação, o hiato de explicação. Mas aí eu acho que é o Chico e o Francisco. Aí é um problema. E segundo, o problema jurídico do Ministério Público. Aí o abacaxi não é meu nem seu, e nem do próprio acusado. O escândalo é o Ministério Público não atuar. Agora, se são culpados, essa aqui foi dívida, que ele queria me envolver, isso aqui foi fulano, isso aqui foi... Isso não é problema nosso. Isso precisa ser julgado na justiça e de uma maneira rápida, porque esse pessoal é político profissional e vai tentar se eleger outros cargos, o que é muito natural, o que é muito legítimo. Agora, nós precisamos ter do judiciário uma resposta. Para isso, nós precisamos ter a ação do Ministério Público. Mas o Judiciário não é culpado porque o Ministério Público não age. Cadê o Ministério Público? O Judiciário só age se provocado. É preciso que o Ministério Público atue. Isso é uma coisa escandalosa. Isso é uma coisa inexplicável. Mas isso está com uma prerrogativa, está remembrado num outro foro. Não é verdade. Isso já foi deslocado para o foro comum. Então é preciso que o Ministério Público se toque e não seja cobrado dessa maneira, porque eu acho um pouco constrangedor. Aliás, o Ministério Público, as pessoas se confundem muito com a minha opinião. Acho que o Ministério Público é uma das instituições mais corretas, moralmente mais éticas do Brasil. Agora, qualquer deslize de uma instituição que tem um cheque em branco, como o Ministério Público tem, vai demandar cobrança. Isso é muito natural. Olha, tem mais problemas no trânsito, nós vamos ouvir o Jefferson. Bom dia, Antero. Bom dia, Rádio Capital. Meu nome é Jefferson. Antero, a gente chega a ficar até chateado com isso. A Cefaz fazendo uma blitz agora, na estrada do Moinho, próximo ao Atacadão do Tijucal. 2 pistas de rolamento. Eles fecharam uma, obrigando todo mundo a passar só em uma mão. Entendeu? Poxa vida, todo mundo sai para trabalhar cedo, 7 horas da manhã. Cortou. Bom dia, Antero. Obrigando todo mundo a passar só em uma mão. Entendeu? Poxa vida, todo mundo sai para trabalhar cedo, 7 horas da manhã, horário de fluxo, sair para trabalhar. Que hora que você vê o congestionamento que tá, é muita falta de respeito. Só não estou entendendo o seguinte, Jefferson. Você tem certeza que você faz fazendo blitz? Tá perto do fim do mundo, né? A Cefaz não deve ser a Cefaz, deve ser a polícia, né? Tem mais um áudio aqui. Bom dia a todos, bom dia, Antero. Eduardo Marrom é uma sumidade em pessoa, enquanto advogado, enquanto escritor. Eu fui ao escritório dele a primeira vez que eu fui para verificar uma situação jurídica pessoal. Foi de uma humildade e de um conhecimento notório em direito e, além de tudo, é um excelente escritor. Ele fez um artigo recentemente contando a história da professora dele, que era rígida, e que ele ganhou um dicionário. Parabéns, Eduardo Marrom. Você é um patrimônio
imaterial, mas muito legal do estado de Mato Grosso. Obrigado aí, bom dia. Quem que é? Sena. Sena, que foi no seu escritório, te conheceu, ficou impressionado com o seu conhecimento e sua humildade. Eu não veio ninguém na memória, né? Não veio ninguém, mas eu quero agradecer, porque são tão poucas pessoas que me elogiam, porque eu quero até o telefone, o endereço dele. Eu quero ver se eu pego esse depoimento por escrito, para ver se tá bom. Pra ver se eu reproduzo. Pô, obrigado, Sena. Olha, francamente. Tá bom, e tem mais um ouvinte na linha aqui. Alô? Eu de novo, só para discordar dele. Ah, pô, sabia que você ia. Falou que não ia discordar dele, então, como nós não concorda com nada, mas tem argumento para tudo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, ele disse que lá o problema do Manuel Pinheiro, que lá não é problema nosso. Como que não é problema nosso? É tudo dinheiro que é levado embora, nós que paga. É um problema nosso, sim, nós só não podemos resolver. Mas todo o dinheiro que é tomado nosso é um problema nosso, aí. Como é que leva meu dinheiro embora? Nada. E outra coisa, sobre o Ministério Público, ele falou que é o mais honesto que tem. Fala para ele contar pelo menos 3 casos para mim aí, que já puniram a gente do Ministério Público, punindo o Ministério Público. Toda instituição é corporativista, elas protegem seus homens, todas é grossa. Não tem aquele sério 100% não. A mulher do cabo lá não tem que mostrar que é honesta, ela tem que ser honesta, meu querido. Não tem nada de 100% sério que é o mais sério, deixou de ser mais sério. Todos eles são protetores dos seus companheiros. Um abraço, desculpe a minha ignorância. Eu sei que como escritor, eu não entendo muito bem, mas todo escritor é um bom escritor, principalmente quando você. Um abraço. Parece que ele concordou com você, né? Você disse que o Ministério Público é corporativista. Não, mas ele é corporativista e o judiciário e qualquer corporação, ele protege a si mesmo. O que eu estou dizendo é que o Ministério Público é honesto. Então, por exemplo, eu tenho em conta, por exemplo, o doutor Turim. De vez em quando a gente se bate no judiciário, mas eu acho ele o máximo, um cara super tecnicamente ultra preparado, né? A Bardusco, a doutora Bardusco, o que é que se pode falar? São pessoas... são extremamente corretas. Tem muita gente boa. Pessoas corretíssimas. Até o cidadão que está lá no NACO, respondendo ao NACO, é muito bom. Uma pessoa corretíssima, honesta e tal. Gerson Barbosa, mas ele também é uma cabeça, Lindinalva Rodrigues, uma cabeça em defesa de mulheres. Não tem como falar. Mas não são desonestos. Mas são cooperativos. Mas o Ministério Público é muito corporativo, sem dúvida nenhuma. Eu não estou entendendo muito aqui essa mensagem do Brito Ferreira, mas vou ler. Bom dia. Vejo que se tivéssemos promotores sem extrapolar suas competências como os de Curitibas, não teríamos esse cabo de guerra. Esse extrapolar você entendeu, né? Entendeu? A lei tem que ser para todos. Se fosse assim, não teríamos que ter a lei de abuso de autoridade. Bom. Vamos continuar aqui com as nossas... Só que tem um detalhe, Antero, esse ouvinte, ele parece que está se doendo com 3 ou 4. Curiosamente, essa história de lei para todos existe em todas as nossas constituições. Mas, curiosamente, a lei sendo para todos, na cadeia mesmo só tem preto, pobre e puta. Então, que história é essa da lei para todos? É curioso que esse papo de lei para todos, o Supremo hoje quando prende uma pessoa extremamente visível. E o Supremo hoje atuando para continuar assim. Os da Casa Grande sem serem presos são os da Senzala, né? E é profundamente triste a composição atual do Supremo. Triste não, eu acho que, eu acho que o Senado não cumpre com a sua obrigação de votar os processos de impeachment. O Supremo tinha que votar, porque este Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, mas não pode ter golpe no Brasil. O Supremo já deu golpe. O Supremo já deu golpe no Brasil. O Supremo está aplicando lei sem existir. Semanalmente ele dá ele dá um golpe, essa coisa dele, e é golpe para soltar bandido. E é golpe para soltar bandido rico. Já há uma violência ao Estado de Direito Democrático. E essa violência é praticada pelo Supremo. E o Supremo fez um grande acordão com a cúpula do Congresso. A cúpula do Congresso, que é bandida também, e acaba
fazendo uma composição espetacular. Antero, a ponto do Supremo fazer pacto. Eu estou advogando. Ele tem que julgar e vai fazer pacto. Estou advogando para os jornalistas que estão se defendendo contra ministros do Supremo, que estão processando os jornalistas por eles terem desnudado que filhotes, mulheres, sobrinhos de ministros e advogados de ministros. O que eles fizeram agora são impetrantes, presta atenção, advogados de ministros, advogado do ministro, é impetrante de ordem de habeas corpus e o ministro cliente concede o habeas corpus. Eu acho que isso é escandaloso. E eles falam, não me afeta, não afeta. Então vai prejudicar o advogado, ele não pode advogar aqui. Eu não me vejo constrangido. Mas tem mais um ouvinte no ar, e depois desse ouvinte, e depois a resposta do Maon, nós vamos para o intervalo. Alô? Bom dia, Antero. Bom dia, quem fala? É Joaquim Soares. Joni Soares, é isso? Joaquim Soares. Joaquim Soares, Bom dia, doutor Marrom. Bom dia. Doutor, eu queria saber, esse problema do Emanuel Pinheiro do Paletó aí, isso, eu conhecendo ele, eu conheço ele há algum tempo, desde a eleição de 94, que ele foi eleito deputado estadual. Ele seria padrinho do neto do senador Jonas Pinheiro, entendeu? E por ele não ter sido reeleito, em 98, ele não compareceu na igreja e o senador batizou o próprio neto. Então, um cara que tem um comportamento desse, será que ele deveria estar na cadeia depois que apareceu essa maluquinha, essa palhaçada dele, essa roubalheira dele do paletó aí? E o que você acha? Tá bom, Joaquim, obrigado pela sua participação. Olha, Joaquim, eu não posso fazer juízo de valor, né? Eu acho que o Emanuel Pinheiro é um político vocacionado. O que eu vou falar? Ele, para mim, é um político vocacionado. É evidente a inclinação e a vocação dele. É uma pessoa extremamente habilidosa. Aliás, o que falta na política nacional, tem uma capacidade de diálogo muito grande, ele tem um saco enorme para aguentar tanta coisa, sabe dialogar muito bem, sabe costurar os apoios dele muito bem, e está fazendo, para mim, uma administração razoável em Cuiabá. Agora, desculpa, mas é preciso que haja um encontro de contas entre a população e o Emanuel Pinheiro. Só isso. Agora, se é culpado ou não, aí desculpe, Joaquim, vocês não vão me espremer a antecipação da culpa do Emanuel Pinheiro de ninguém que seja. Agora, é preciso que o Ministério Público não passe vergonha diariamente, porque isso é um atestado, um recibo de vergonha diária que o Ministério Público... Agora, eu não estou querendo que o Emanuel vá para o buraco, eu estou querendo que o Ministério Público atue. Eu também acho que a maior pressão devia ser sobre o Ministério Público. Não é possível, não dá para você condenar sem ele ter direito de defesa, né? Não dá para... Ele precisa se explicar, ele precisa se explicar, se defender, explicar aquela situação, etc. Mas o Ministério Público não age. Quer dizer, se o Ministério Público não agir, o Ministério Público vai passar só o restinho da vida para poder agir. E o julgamento não é da população. Não me venha com esse papo de que o julgamento será da população. Se tiver eleição, a população é leiga. A população é pragmática. A população não é judiciário. Quem tem que julgar crime não é a população. E mandato não é, nunca foi habeas corpus para político. Nunca foi. Vitória em eleição não significa julgamento. Quem julga é o judiciário. A população avalia politicamente. É por isso que nós temos que fazer pressão no Ministério Público. Mas a população vai julgar politicamente. Vai avaliar politicamente. É isso. São 8 horas e 17 minutos em Cuiabá. Voltamos aqui com a entrevista com o escritor, advogado Eduardo Marrom. Falamos aqui já de algumas questões do Ministério Público. Tem algumas questões aqui que reforçam bem a questão do advogado, né? Impedir encontro do preso com o advogado.
impedir que o preso, o réu, o investigado sente-se e consulte seu advogado antes e durante a audiência. Mas isso é alguma coisa demais? Isso é obrigação do magistrado. Pois é, isso é uma obrigação do magistrado. Negar ao investigado acesso a documentos relativos a etapas vencidas da investigação. Atribuir culpa publicamente antes de formalizar uma acusação. Aí é o problema. Aí me desculpe, mas aí é o problema. Atribuir culpa é o quê? Publicamente antes de formalizar uma acusação. Culpa é o quê? Está errado a lei. Atribuir culpa é o quê? Atribuir culpa... A denúncia é atribuída. Não. A denúncia é obrigada a atribuir. Fala, olha, ele é culpado, ele roubou, ele desviou, ele falsificou, mas só falta essa. A denúncia não dizer, a denúncia serve para isso, para imputar um fato criminoso a alguém. Agora, o juiz vai dar uma entrevista aqui no Antero. Bom, mas e aí? Aí o juiz fala, bom, existem elementos fortes que me levaram a decretar a prisão. Ponto. Ah, mas elementos fortes como, doutor? Não, elementos fortes que, enfim, eu acho que existe o vídeo, existe a gravação telefônica, mas aqui está escrito o seguinte, atribuir culpa publicamente antes de formalizar a acusação. Como? Como atribuir culpa como? É vago. Isso é perigosíssimo. Quer dizer que, então, o magistrado não vai poder falar mais nada. E o promotor não vai poder falar mais nada. Qual o problema aqui? Porque isso aqui é vago, é perigosíssimo. Mas é realmente vago. Tá bom. Senão eu diria, falar... Tá bom, é realmente vago, é realmente impreciso, é realmente e tal. Mas e aí, como é que a parte que quer considerar isso abuso de autoridade vai proceder? E outra, ser crime, isso é uma mera irregularidade. Tá bom, se o juiz vem aqui e fala, olha, fulano de tal, tudo indica que é um crápula. Ah, é um crápula? Suspeição ou impedimento. Agora, crime? Ser crime? Ser crime é alguém dizer que o outro... Francamente, isso é um constrangimento. Desculpa, mas é um constrangimento. Você está cerceando uma pessoa. Tá bom, mas isso está na lei. Aí, Mas isso já está na lei, a suspeição ou impedimento. Para mim, esse dispositivo é absolutamente inconstitucional. Quer dizer que eu não posso ter minha opinião? E eu vou medir as palavras porque pode ser interpretado como atribuição de culpa. E o que o advogado vai fazer? O advogado vai me denunciar, porque agora tem a queixa agora consolidada, mas não é subsidiária, vai em cima no tribunal, então depois vai cavar uma suspeição com base na ação penal contra mim. Então eu preciso ficar quieto. Não, Antero, não. Se o juiz se exceder, existe suspeição e impedimento. Aí não. Aí não. Agora, é bom essa discussão. Essa discussão é muito, muito produtiva. Porque existe, sim, você tem razão, a verborragia judicial e ministerial. Existe. E isso é muito prejudicial, Antero. Porque vem na página da Gazeta, na página do Diário, vem na rádio, vem esculhambar o acusado, o investigado. Isso é verdade. Tem mais uma pergunta aí para nós pelo WhatsApp. Muito bem. Bom dia, Antero, irmão, meu amigo, irmão. Bom dia. Estou horrorizado de escutar vocês falar sobre o que vem acontecendo nesse país com relação ao judiciário de uma maneira geral. Eu sou da área de saúde, mas eu só queria que vocês me tirassem uma dúvida. Está se criando nesse país um puteiro enorme ou eu estou muito enganado? Um abraço. Querido amigo Eduardo, me deixou dia desses o livro Cuiabanidade, do Lenine. O Eduardo é aquele cara que tem pedigree touché, não é? Porque ele é de 4 costados, né? Eduardo nunca me presenteou com as obras do pai dele. Você está vendo que privilégio? Não é para qualquer um, entendeu? O Lenine vai fazer um centenário, né? Vai fazer o centenário. Ele, filho do Nilo, Lenine vai fazer 100 anos daqui a algum tempo. Isso é muito importante, né? Eu me lembro da disputa de 62, eu era menino, né? Não votava ainda, e era Lúdio e Pedrocian, os candidatos ao governo, né? Eu estudava no Colégio dos Padres. Aí eu cheguei para o papai e falei assim, papai, nós estamos liquidados em Cuiabá, né? Falou, por quê, meu filho? Eu falei, porque a disputa é Lúdio e Pedrocian, os dois de Mato Grosso do Sul. Aí, isso aconteceu. Aconteceu. Aí ele falou, não, meu filho,
nós vamos votar em Pedrocian. Eu falei, mas papai, então tá tudo bem, mas os dois são de Mato Grosso do Sul. Não, meu filho, Cuiabá tem Lenine. Tem o Lenine. Eu me lembro bem da frase dele, Cuiabá tem Lenine. Eu chamo de um lorde em Cuiabá. Não é? Seu pai era diferente, embora usasse terno de linho, etc. e tal, era uma pessoa mais informal. Agora o Lenine era um sujeito engraçado, porque ele é um lorde em Cuiabá. Então eu quero mandar um abraço para o Luiz, para o Eduardo e para a Maria Helena, são meus 3 grandes amigos. Bom, ele me perguntou se o Brasil virou um puteiro. Eu pergunto a ele, vem cá, e quando não foi? O que nós estamos fazendo aqui é só falando isso sem pudores e sem constrangimento. Na verdade, o que nós estamos fazendo é um exercício, é uma grande análise em grupo. Isso o Brasil nunca fez e bom que faça. É bom que nós venhamos na rádio e enfrentemos as corporações do Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia, por que não? É bom expor as entranhas, porque até então, esse puteiro, como diz o Eduardo, era privê. Agora, com a imprensa, ele ficou um pouco mais aberto. Mas eu acho que na história do Supremo já tivemos um Supremo tão ruim. Já tivemos um Supremo maravilhoso. Não. Do Nonato. Não, mas nunca tivemos um Supremo tão ruim. Nunca tivemos um Supremo tão ruim. Nunca. É um Supremo que, pelo amor de Deus... É o mínimo Tribunal Federal. Não é um Supremo. Tá, peraí, vocês escolhem aí qual que vai. Agora é Eduardo de novo, né? Vamos lá, Eduardo. Antero, as suas palavras de Maon estão gravadas aí, igualmente a ele. Não. Eu quero isso para mim, porque poucas pessoas me elogiam. Eu vou botar isso em letras de ouro. Não tenho mais consultório, mas vou colocar meu pesquisa. Dá um abraço para vocês. Tá bom, muito obrigado, Eduardo. A gente tem que conservar os amigos. Olha, vamos valorizar, né? Agora tem 2 áudios aqui para ouvir. Antero, aqui é Nildo aqui do Areal. Eu passei aqui na estrada do Moinho, perto da Atacadão aqui, ó. É a Cefaz mesmo que tá fazendo brita aqui, ela e a Polícia Militar. A fiscalização estão tudo aqui da Cefaz aqui, fazendo a brita aqui perto da Atacadão. Tá dos 2 lados mesmo. Bom dia, gente. A blitz que está atrapalhando na estrada do Moinho é realmente da Secretaria de Fazenda. Como passei lá e pude comprovar, parando diversos caminhões e até motoqueiros olhando dentro do baú do pessoal. Tudo isso daí em pleno entre as 8 horas da manhã. Obrigado. Blitz de mercadoria, Antero. Blitz de mercadoria deve ter alguma informação aí. Exatamente, deve ter algum problema aí. Deve ter alguma informação. Vamos lá, mais um áudio. Bom dia, Antero. Bom dia, Capital. O que o doutor aí falou, Antero, é verídico, né? Que lei para todos é essa? Onde só a classe mais fraca fica preso. Ou então um figurão aí que tem nome e renome, né? Como o Luiz Inácio Lula da Silva, o povo bate só em cima dele, né? Mas ninguém fala de Sérgio Cabral, ninguém fala de Eduardo Cunha, ninguém fala de Aécio Neves, ninguém fala de Romero Jucá, ninguém fala desses figurões da política aí, né? Cadê esse povo para cadeia? Cadê, né? Com relação aos procuradores, eles passaram um pouco do limite, né? Um pouco não. Acho que fizeram muita coisa aí que ainda tem que ser apurado, né? Se querem fazer do jeito deles, que mudem a lei, né? Mas siga o que está aí na Constituição. Ok? Bom dia, Rosalvo. Rosalvo, o Sérgio Cabral está preso, condenado a mais de 140 anos de prisão, e o Eduardo Cunha está preso. Né? Agora, o Aécio Neves ainda está solto. Né? Tem mais um áudio aqui? Olá, bom dia, Antero. Tudo bem aí? Tenha um bom dia aí. Ótimo trabalho aí, né? A gente está observando, Antero, que ultimamente a gente vê que a corrupção ela está em todos os poderes praticamente, né? Mas nós vemos ver que o Brasil tinha um sistema que toma lá da cá. Eu acho que se a pessoa quer mudar a regra do jogo, que mude da agora para frente, né? Que haja um perdão coletivo aí, que todos, praticamente, a gente vê que a maioria dos políticos envolvidos em corrupção. Mas existe político bons também, né? Judiciário, todas as pessoas boas, mas a corrupção ela perpassa todos os poderes, né? Agora, questão do Manuel Pinheiro aí,
eu vejo assim, que há uma insistência, né? Por exemplo, ele cometeu um erro, na verdade, tem que pagar por esse erro, ele tem que justificar, tem um direito de defesa, né? Mas, em compensação, a gente vê que ele está trabalhando, né? O trabalho está sendo muito bom. Eu não votei nele, nada, mas a gente vê que há uma perseguição, mas ele vai responder isso aí quando terminar o mandato dele, tudinho, mas, na verdade, não é momento de... Deixa o homem trabalhar, na verdade, não. Ok? Ok. Nós deixamos. Quem está deixando mesmo ele trabalhar à vontade é o Ministério Público, né? Não, eu acho que ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar. Ele tem que asfaltar a rua, ele tem que cuidar do lixo, ele tem que cuidar dos pontos de ônibus. Eu acho que ele tem que trabalhar. Agora, mandato não é salvo-conduto. E não vamos colocar neologismo em crime. Crime é crime, não é um erro, não é uma derrapada, não é um equívoco. Crime é crime. Agora, vamos pontuar. Ninguém aqui está condenando Emanuel Pinheiro, pelo menos eu. Não serei eu. A desculpa é que havia uma dívida para pagar comunicação. Para pagar o popó, né? E isso é preciso ser comprovado. Não tem problema. Ao contrário, quem tem que comprovar que é crime é o Ministério Público. Uhum. Então, assim, mas não vamos confundir as bolas. A campanha, a gestão dele, se fosse um Jaime Lerner em Cuiabá, não eximiria nem Emanuel, nem Wilson, nem Roberto, ninguém de responder o crime. O problema não é do Emanuel Pinheiro, Antero. O problema é do Ministério Público. E a gestão dele, eu acho que a gestão dele é boa em determinados aspectos e deficitária em outras. Deficitária em outras. Como outras tantas. Como outras tantas, exatamente. Tem mais um áudio aqui. Bom dia, Antero. Bom dia, entrevistado. Antero, o entrevistado tem razão. A lei é para todos. Todos que têm dinheiro, todos que têm bom sobrenome, todos que têm boa conta bancária. Entendeu? Então é para todos. É que não explicar direito. É para todo mundo. Todo mundo que tem dinheiro. Entendeu? Isso que pode explicar lá, ó. A lei vale para todo, vírgula. Quem tem dinheiro, sobrenome e um cargo bom, entendeu? É isso. Até só informação, você sabia que o Operário vai ser vendido por Red Bull Brasil? Agora vai encaixotar o misto. Bom dia, Jesuíno. Jesuíno. Mas, Jesuíno, é uma pena, porque aí perde o Operário, né? Ele não vai ter mais o Operário, né? Já pensou, olha, o misto foi vendido para Bill Gates, então o misto vai ficar bom. Não, acabou o misto. Acabou o misto, é Bill Gates que comprou. O misto veio o McDonald's. O McDonald's, pois o Operário não é mais, não é mais o misto, é o McDonald's. Não é mais o Operário, é o Red Bull. Você está de brincadeira, Jesuíno, que isso é bom para o Operário. Não acredito que você goste menos do Operário do que o Red Bull, né? Não acredito, sinceramente. Mas Red Bull te dá asas, né? De graça, gente, de graça, tá? Mas é o seguinte. Veja bem, outras coisas. Não conceder liberdade provisória quando couber. Não deferir. Errado. Aí está entrando na opinião do juiz. Errado. Opinião do juiz. Ora a bola. Se concede ou não, isso é um livre convencimento do juiz. Só falta essa. Se não concedeu, entre com habeas corpus. Tá, e essa aqui, insistir no interrogatório de que optou por se manter calado. Veja, errado. Errado o juiz. Errado o juiz. Se a pessoa, eu quero ficar em silêncio, quero usar o meu direito de ficar em silêncio. Não, mas o senhor precisa responder. Aí, só aí o processo é nulo. Só aí o interrogatório é nulo. Se não tivesse essa lei, o juiz precisa ser penalizado, sim. Isso sim. O juiz não pode pressionar o acusado. Isso é crime, fazer isso. Quer dizer, você não pode nem formular as perguntas que você tinha preparado para ele? Eu tenho direito de ficar em silêncio. O interrogatório é meu tempo de prova. Mas ele vai falar isso com relação à pergunta que eu fiz. Mas aí o juiz o que faz? Aí eu não posso fazer outra pergunta. Faz 68 perguntas, constrangendo 68 vezes a pessoa. Errado o juiz. Ele quer extrair, através de uma relação de autoridade,
uma pessoa que está muito fragilizada e que não importa que seja o presidente da República, mas diante de um juiz... Quer dizer que isso na lei o juiz vai recuar, então. Isso é um absurdo. Isso aconteceu. Ou seja, então é certo ter colocado... É corretíssimo estar isso como abuso da autoridade. Porque isso é abusivo. Porque isso é abusivo. Agora, não é abusivo o juiz decidir se prende ou se solta. É do trabalho do juiz. Agora, abusivo é a pressão. E essa aqui contra o Ministério Público? Iniciar investigação contra pessoa sabidamente inocente. Sabidamente inocente? É ridículo. Como é que a pessoa é sabidamente inocente? Isso é um constrangimento contra o Ministério Público. Porque, de fato, a pessoa pode ser processada e depois pode ser absolvida, como foi aquele caso, lembra do Itamar, daquele Eduardo Jorge, se não me engano, você tem mais uma memória melhor do que a minha, que ele foi vencendo em todas as instâncias, processando os promotores, inclusive. Ele venceu 16 vezes. Não é? Ele venceu 16 vezes. Não é? Quer dizer, agora, quem vai julgar é o judiciário. Como sabidamente inocente? Como? Quem é que é sabidamente inocente? No Brasil? No mundo? Quem é que tem essa presunção iure et iure? Eu sou sabidamente inocente. Quem? Eu? Você? Não, nós somos cidadãos que precisamos ser investigados em qualquer caso, em qualquer... eu também defendo que na República todo mundo pode ser investigado, né? Na boa República. Só que tem coisas que o Ministério Público faz que é realmente escandaloso. Processo disciplinar em cima do promotor. Pois é, mas aí é a sociedade que paga. É a sociedade que paga. Teve um promotor aqui que eu queria fazer um processo contra ele e acabei não fazendo. Eu fui absolvido 12 vezes nos tribunais eleitorais do Brasil. 12 vezes. Aí o promotor reitera. Mas representa aí, eu vou representar contra a sociedade vai pagar. Você vai representar pessoalmente contra ele. Contra ele, mas quem paga é outro. Quem paga é a sociedade. É o custo do sistema. Aí é o custo do sistema. O que não pode ser é crime. Porque não existe no Brasil ninguém sabidamente inocente. A começar de mim. Não existe. Mas não tem que ter justa causa para o cidadão oferecer a denúncia? Se não tiver justa causa, quem vai julgar é o judiciário. Somos nós aqui na rádio que vamos julgar. Quem é sabidamente inocente no Brasil? Tem a dó. Pois é. Mas eu continuo achando que o Ministério Público continua escolhendo quem que ele processa. Errado ele. Quem que ele Concordo com você. Né? Tem mais áudio aí? Não? Eduardo Maon, vamos falar um pouquinho da academia? Ou você quer falar alguma coisa do veto que eu não perguntei? Não, eu achei muito interessante essa entrevista. As pessoas pensam que a gente tem um lado só, uma bandeira só, que é uma bobeira. Nós precisamos analisar ponto a ponto de uma maneira equilibrada. Então tem coisas que... excelentes e tem coisas ruins, né? E cochorais. Na academia, o que está acontecendo na academia? Porque você lê na imprensa ou lê nos sites e tal, tem um burburinho na academia. Houve uma a nossa eleitoral agora, tranquila academia mato-grossense de letras está efervescendo. Eu acho que está acontecendo na academia um reflexo do que está acontecendo em Mato Grosso. A literatura está crescendo, a literatura está ficando extremamente forte. O que é bom, né? O que é excelente, está indo para a escola, está indo para a Unemat, está indo para a Universidade Federal. E isso está refletindo na academia. Esse balanço, essa efervescência está refletindo numa ótica. Qual é a ótica? Pelo menos da qual eu faço parte. Aquele casarão de 250 anos precisa se abrir. Aquele casarão de 250 anos, conservado, bem cuidado, com carinho, precisa se abrir para o povo. Nós precisamos declinar de discursos eruditos, empolados, gongóricos, para falar a língua do povo, para estar com gente da periferia, das escolas, das universidades. Nós temos que parar com o formalismo vazio, nós temos que ir afetar, emocionar
as pessoas mais jovens, sem salto alto, sem essa história de distanciamento intelectual, sem essa fleuma toda da imortalidade. Nós somos pessoas comuns, os escritores são pessoas comuns, e a academia é lugar principalmente para literatos. Existem muitas pessoas que escrevem, muitas, mas a pessoa, o jovem, a população que entra na academia não quer ouvir uma palestra de direito tributário, não quer ouvir uma palestra de direito previdenciário. Quem chega numa academia de letras quer ouvir um poeta, quer ouvir um conto, quer ler um romance, quer sonhar, quer entender a sua comunidade através das letras de Mato Grosso. Esse é um ponto de vista de uma determinada chapa. É só isso que aconteceu. Já aconteceu a eleição? Já aconteceu a eleição. E qual chapa que ganhou? A chapa dos literatos ou a outra? Não, eu não quero classificar, porque quem vai classificar que todo é a crítica literária daqui a 40 anos. Né? Todo mundo é literato ali, né? Eu acho que a chapa da Cristina Campos, que é pós-doutora, doutora Emanuel de Barros, uma grande escritora. Aliás, Manuel de Barros é uma grande escritora, especialista em Vladimir. Ele é cuiabano, né? Manuel de Barros. Cuiabano, nasceu no Beco da Marinha, próximo do Beco da Lama, no Porto. E ele não foi da academia, né, cara? Curiosamente, não foi da nossa academia. Aliás, cabe perguntar por quê. A academia era extremamente elitista. Aliás, não privilegiava o Sul. Mas, enfim, isso é uma outra história. Isso acontece. Mas ele é daqui. Ele é cuiabano mesmo. Mas isso é uma outra história. A questão é que Dick não entrou na academia. Vladimir Dias Pino não entrou na academia. Tereza Albuez não entrou na academia. Vladimir Dias Pino é o maior gênio de Mato Grosso. Comunicação visual. De Mato Grosso. Estamos falando do Coutinho. Coutinho foi um aluno do Vladimir Dias Pino. Quer dizer, bom, mas isso é passado. Você está falando do Coutinho? O Wilson Araújo Coutinho foi um grande intensivista. Então, assim, a academia tem seus anacronismos como qualquer outra instituição. Agora, a nossa chapa... Você leu o livro em branco do Coutinho? Eu li Bolado, o livro em branco. Espetacular. O livro em branco é de uma genialidade. Genialidade extraordinária. Não tem nada. Faça sucesso assim. Na verdade, é uma crítica a essa literatura padronizada que o Coutinho fazia. Pouca gente sacava na época. Eu fui colega do Wilson Coutinho na Câmara Municipal do Cuiabá. Pouca gente sacava isso. Eu fui colega do Wilson Coutinho na Câmara Municipal do Cuiabá. O Wilson Coutinho tem coisa extraordinária. Por exemplo, o Corujão é dele, sabia? Sabia. Pesquisando ele. O Corujão é dele. E ele tem um fato que aconteceu entre ele e o vereador Jairo Liu. Ele era médio espírita exuberante. Quem? O Wilson. É? Ué. Wilson era um médio espírita exuberante, dava receitas, etc e tal. E ele recebia a entidade lá e ficava psicografando as receitas. Né? Sei. E filas e tal, e o Jairo Liu, médico, vereador, incomodado com aquilo. O Jairo montou um negócio lá entre os médicos lá, Associação de Medicina, sim, CRM da vida. E foram lá para investigar o Wilson. Até que chegaram lá, olha, ele aceitando, olha, fulano de tal tomou o remédio seu e não melhorou. Ele pensou e tal, e falou, não, pode ir lá, ele não tomou o meu remédio, fala para ele que o remédio que ele tem que tomar é aquele outro. É aquele que está do lado direito do filtro dele. Eita. Tá brincando. Aí foram lá e o remédio estava lá do lado direito do filtro. Cara é fenomenal. Entendeu? Ele era de uma mediunidade exuberante, extraordinária. Posso falar dos nomes da chapa que se retirou da eleição? Só os nomes, eu não preciso falar mais nada. Você retirou como assim? Se retirou, nós não fomos na eleição porque a gente achou que haviam determinadas irregularidades. Posso falar o nome? Só os nomes. Fernando Tadeu de Miranda Borges, Olga Castrelon Mendes, Aclise de Matos, Ivens Scaff, Luciene Carvalho, eu mesmo estava na chapa, Cristina Campos, Aguinaldo, Flávio Ferreira. Eu tenho a impressão que era uma chapa representativa da nossa literatura. Paciência, o tempo, Antero, dirá
no final das contas, o que aconteceu. Mas ali. essa coisa de se retirar da eleição não é muito democrático, não, cara. Eu vou perder num disputa. Eu acho que o processo eleitoral não sendo válido, o que nos sobra, em vez de ir para o enfrentamento entre intelectuais, é mesmo se retirar. Eu acho que é mais elegante do que ficar batendo boca num determinado dia. Tem uma última ligação aqui para a gente encerrar a nossa entrevista. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Meu nome é Robson, Antero. Robson, por favor. Eu liguei o rádio agora há pouco e estou vendo que o doutor está aí, ele é uma referência para todos, né, na área do direito aí. Bom dia, doutor. Ontem à noite eu li uma matéria aí que o Supremo Tribunal agora parece que sancionou uma lei, porque agora eles elegiram também, né, faz um mês lá, que agora o amante vai ter direito à pensão. Aí rolou uma discussão. Será que isso aí vale retroativo? Entrar com ação para rever essas coisas aí, para dividir a pensão com a esposa atual? E eu queria só ouvir a opinião do senhor, se o senhor está sabendo, ou alguma coisa desse tipo. Obrigado aí. Tá ok. E parece que tem um debate lá no Supremo também de um amante homossexual, né? Ele é casado, eu sou a outra na vida dele. Pois Lembra dessa música? Mas e a outra não é a outra, é a outra outro. Não, isso não importa. Pois não importa, né? Não importa. E isso vai ser decidido também. Eu acho o seguinte, que as pessoas têm vários tipos de relação. E essa decisão do Supremo? Que a amante tem direito? Eu acho que as pessoas têm vários tipos de relação e nós precisamos ser responsáveis com cada uma que a gente faz. Se eu tenho uma mulher e encontro um amante, seja lá quem for, e se mantenho com ele ou com ela uma relação estável, monto casa, quantas vezes isso acontece no Brasil? Monto casa, tenho filho, ou não tenho filho, monto uma casa, ajudo, enfim, pago contas, etc. Então, desculpa, mas a pessoa está mantendo uma determinada relação. Antigamente, era impossível o reconhecimento, entre aspas, do amante, mesmo que a amante tivesse filhos. Era impossível, porque o casamento era impeditivo. Era uma questão, um dispositivo muito mais moral. De qualquer maneira, hoje, essa questão está posta. Acho que, como existem relacionamentos poligâmicos, pessoa que pode estar casada, entre aspas, né? Quer dizer, a pessoa pode estar convivendo com 3 ou 4 pessoas dentro da mesma casa, e isso não é tão incomum assim na história da humanidade, nem tampouco no Brasil. No Islã é normal. Não é que no Islã, no Brasil também, no interior do Brasil. Isso é uma bobeira, isso sempre aconteceu. No Brasil pratica-se. O nosso moralismo é que nunca deixou. Amante é o que não falta no Brasil, Antero. Venhamos e convenhamos. Agora, o que está se dando visibilidade é um conjunto de pessoas que não tinha. Ponto. Mas a preocupação dele é o seguinte... E eu acho que tem direito, sim. De retroagir, vai retroagir. Não, retroagir. Não, retroagir assim, a pessoa que até hoje não reivindicou isso, mas que é amante, pode reivindicar? Pode, claro. Eu acho que sim. Por que não? Manteve uma relação estável com a pessoa. Tá bom. Eduardo Maom, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Eu acho que já joguei toda a minha agenda do escritório para o inferno. Vou ver meus filhos só depois de meio-dia, mas eu adoro vir aqui, ainda mais quando o assunto é fácil, como falar do Ministério Público e do Judiciário. Tá bom. Muito obrigado pela entrevista.